Olá, queridos estudantes! Esse é o PET 7 e nós vamos estudar hoje a semana 2 do PET de Língua Portuguesa. Nessa semana, vamos aprender melhor o que é argumentar. Isso é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Para que a argumentação seja convincente, é necessário levar o leitor a um beco sem saída. O que quer dizer isso? Deve ser um momento em que ele seja obrigado a concordar com os argumentos expostos. No caso de uma redação, por exemplo, há uma obrigatoriedade em ser conciso e preciso para que o leitor possa ser levado direto ao ponto principal. Conciso é ser objetivo, não fazer rodeios para falar uma coisa. Os argumentos devem ser embasados. Nunca se deve afirmar algo que não tem estudos ou informações que você tenha visto em lugares confiáveis, porque senão isso vira argumentos falsos, fake news. Deve conter uma lógica de pensamentos. Os raciocínios devem ter uma relação entre si. No início do texto, deve-se apresentar o assunto e a problemática que o envolve, sempre tomando cuidado para não acontecer contradições. Aí está o link dessas dicas e vocês podem acessar. Nós vamos ler um texto agora explicando a ordem, que a gente deve apresentar. A estrutura de um texto argumentativo é a seguinte: introdução, que é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e qual o ponto de vista a ser defendido, se ele vai concordar ou discordar. A argumentação é a defesa mediante os argumentos. É importante lembrar que argumento é uma estrutura textual, que por meio da análise de provas ou fundamentos confirma o ponto de vista, igual mostrou da outra vez, Você pode apresentar fatos, estudos, pesquisas verdadeiras, E conclusão, o autor repete os argumentos e conclui o texto afirmando a veracidade do que ele estava afirmando. Número 1. O texto abaixo é um texto argumentativo. O garoto usou argumentos na conversa com sua professora. Responda. Olha lá o menino olhando para a professora e falando com ela. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Tá aí embaixo ali, onde que está disponível, E esse texto argumentativo, como vocês puderam ver aqui, não é um texto complexo, é um texto pequeno. Essa argumentação acontece durante as nossas conversas do dia a dia. Em algum momento o colega discorda de um jogo, por exemplo, que você gosta, e aí você vai argumentar com ele sobre por que esse jogo é legal, Ou não, se você não gosta do jogo, motivo. Então a argumentação acontece no dia a dia. Por exemplo, você gosta de uma comida e o seu colega não. Você argumenta por que você gosta daquele tipo de comida, Ou não. Então, esse tipo de texto ele está presente no nosso dia a dia, É um caso específico aqui não. Então, esse exemplo foi para mostrar para vocês como que a argumentação está presente nos nossos discursos do dia a dia, nas nossas conversas. Aí, a questão é a seguinte: qual é o assunto abordado pelo garoto, que é a parte da introdução? Ele falou o quê? Que não fez a tarefa. Então, o garoto falou com a professora que não fez a tarefa. O que ele argumentou com a sua professora? Então, o garoto argumentou que não fez a tarefa porque o computador pegou um vírus. Então, esse foi o argumento que ele falou. O que ele diz para concluir a sua fala e convencer a sua professora, que é a conclusão final do texto. O garoto disse que o vírus tinha contaminado também o lápis e as canetas dele.
Isso é real, gente? Não é real, né? Um vírus de computador é um vírus que geralmente paralisa o seu computador, não deixa que ele ligue corretamente, né? E esse vírus paralisa a máquina. Então, geralmente você tem que rodar um antivírus para recuperar a memória, os dados perdidos, né? E voltar com esse computador normal. No caso aí dos lápis e da caneta, a gente já sabe que não tem como um lápis e uma caneta parar de funcionar por causa de um vírus. Então, os argumentos do menino não são de fato verdadeiros, mas foi o que ele utilizou. Então, aí a gente pode ver a divisão do texto entre introdução, o argumento que ele utilizou e a conclusão da fala dele. Próxima questão vai basear em cima dessa charge aí, tá? Nós vamos ler e depois eu vou apresentar o que é para ser feito. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então, essa charge aí foi tirada desse site que está aí embaixo, ela foi adaptada para estar aqui no PET. O acesso dela foi em dia 28 de setembro de 2020. Gente, essa charge, ela apresenta um tema muito interessante que serve para a vida de vocês, tá? Geralmente, vocês, eu sei, as crianças estão acompanhando esses vídeos, estão fazendo os PETs, estão se sacrificando ao máximo, se esforçando muito para poder cumprir os PETs. Aí você vai comentar com algum coleguinha ou com alguém da sua casa que você está fazendo PET, e a pessoa fala assim, ai, mas esse PET é muito difícil, por que você não desiste de fazer isso? Então, é porque a pessoa geralmente não tenta, né? E não quer que ninguém mais consiga esse sucesso. Então, muito cuidado, ouçam só os conselhos construtivos, viu? Então, olha lá, 2. A tirinha propõe a reflexão a respeito da força da determinação nas nossas vidas. Segundo o texto, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Você concorda com esse pensamento? Eu concordo, mas pensa aí com você, se você conhece ou você já ouviu algum comentário desse tipo, que te desanimou a fazer alguma coisa, que não te estimulou a continuar um caminho. Você acha que isso existe? Você concorda com esse pensamento? Reflita e depois produza um texto em que você expõe o seu ponto de vista de forma argumentada sobre o tema abordado na tirinha. A gente viu lá que tem uma introdução, né? O argumento que você vai usar pode ser um ou mais de um, e a conclusão que você reafirma o que foi dito no texto. Então, você concorda que tem gente que se incomoda com as suas tentativas de sucesso, com as coisas que você faz? Se você concorda, você vai utilizar um argumento em que vai afirmar o seu posicionamento. Agora, se você não acha que existe gente assim, nunca passou por isso, e você não concorda com esse posicionamento, você vai usar um argumento para falar que não, eu não acho, não concordo com essa afirmação, tá bom? Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, estou à disposição. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.